Você sabe por que a história de uma estrangeira moabita é contada desde os tempos antigos na história de Israel? A verdade é que, de acordo com Meir Pirman, a última palavra do livro de Ruth, que é Davi, revela o seu valor principal. O objetivo desse livro é traçar a linhagem de Davi, o progenitor do Messias. Lembrando que Ruth faz parte da genealogia de Jesus e é um exemplo de vida, como vamos ver nessa lição, para todos nós. Eu sou Vitor Cavalier, seja bem-vindo a esse vídeo. Meus irmãos, hoje nós vamos dar início a uma nova revista da Escola Dominical que tem como título Ruth e Esté, a fé e a coragem das mulheres. E hoje, na primeira lição, que tem como título A Trágica Emigração de Belém para Moabe, vamos estudar a primeira parte, o primeiro capítulo do livro de Ruth. Olha o que é dito aqui no texto áureo Ruth 1:1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe com sua mulher e os seus 2 filhos. De acordo com as autoras, as comentaristas dessa lição, sim, também são 2 mulheres, elas vão falar que esse é um livro essencialmente humano, que mostra a realidade que muitas pessoas, muitos leitores vão se identificar. Lembrando que lá, de acordo com Pirman, o livro de Juízes mostra um cenário do ponto de vista nacional, um cenário de caos. Mas agora, no livro de Ruth, nós temos um quadro luminoso desse período em relação à fidelidade e beleza do caráter de certos indivíduos. E olha o que Berenice Araújo e Lúcia Lúcia Ribeiro, as autoras, as comentaristas dessa lição, vão falar. Nele veremos a providência de Deus guiando pessoas comuns e improváveis em direção a um plano glorioso. E antes da gente continuar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal, caso você não seja inscrito, e também ativar as notificações, além de deixar o seu gostei ou não gostei. Assim você vai ajudar a divulgar a outras pessoas esse trabalho e levará a outras pessoas à Escola Bíblica Dominical. Agora vamos para o primeiro ponto dessa lição, que é o livro de Ruth. Olha o que é dito aqui no 1.1. Os quais casaram com mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Antes de tudo, é preciso dizer que o nome Ruth significa companheira. Ela é mencionada cerca de 14 vezes nesse livro de Ruth e uma vez ali em Mateus. Outra questão que a gente pode destacar, que de acordo com Sweg, apenas 2 livros na Bíblia recebem o nome de mulheres, Ruth e Esté. E é interessante que existe uma relação. Qual relação é essa? Que no livro de Ruth existe uma gentia que se casa com um hebreu, e lá no livro de Esté é uma hebreia que se casa com um gentil. E sempre esses gentios se aproximam a Deus através da conexão com o povo de Israel, com o povo de Deus. Agora vamos aqui falar um pouco sobre o autor e a data. Ruth 4,17 fala assim: as vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi desceu um filho, e lhe chamaram Obed. Esse é o pai de Jessé, pai de Davi. Antes de tudo, a autoria desse livro, por muitos autores, é atribuída a Samuel. Isso pelo estilo literário, ou seja, pela forma com que Samuel escreve os livros de Samuel e também de Juízes, se assemelha aqui com as escrituras do livro de Ruth. Entretanto, isso não é unanimidade. Isso porque outros autores vão dizer que esse livro aqui não tem conhecimento de qual é o autor. Outra questão importante é que a história da família de Elimeleque se deu no período dos Juízes, talvez nos dias de Gideão, possivelmente 7 séculos antes de Cristo. Olha aqui o que Meir Pirman fala sobre a esfera de ação. O livro abrange um período de 10 anos, provavelmente durante a época de Gideão. Halley vai falar algo interessante ainda sobre esse livro, essa graciosa história de uma graciosa mulher, seguindo-se as cenas de turbulência dos livros de Juízes, como a calmaria depois de tempestade, é um retrato doce e encantador naquele período de turbulência, de anarquia e também um período de muito aflição. Agora nós vamos falar um pouco sobre esse drama da emigração. Olha o que é dito em Ruth 1:1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Outra coisa que a gente pode destacar ainda sobre o autor é que a tradição judaica também atribui esse livro a Samuel. Voltando aqui, o livro de Ruth inicia-se com a história de uma família belemita.
do tempo dos juízes que, pela escassez de alimento, saiu de Belém, Judá, para morar nas terras de Moabe. Ou seja, no período que os juízes governavam, exatamente não se sabe quando isso ocorreu exatamente, mas a fome chegou ali através também enviada pelo Senhor como resultado de um julgamento devido ao declínio espiritual que Israel vivia naquela época. E aquela família sai daquela região, daquela região que passava por essa escassez e vai a 80 quilômetros de distância na terra chamada Moabe. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre essa terra. Essa família era uma família belemita. O que é belemita? Família de Belém, composta por Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos. Outras traduções ainda vão falar assim, efrateus. Esse também era uma designação ali aos moradores ali de Belém. Bom, e aqui sobre peregrinar em Moabe a gente vai falar daqui a pouco sobre essa questão. O fato é que quem faz essa mudança sabe realmente a dificuldade de peregrinar, de habitar temporariamente uma outra terra, de fazer essa mudança. Toda mudança gera ali um constrangimento, digamos assim. E nesse caso, na vida de Noemi, de Elimeleque e da sua família, foi ainda pior, porque aconteceu uma série ali de catástrofes, digamos assim, que levaram ali realmente um terremoto na vida de Noemi e da sua família. Agora nós vamos falar aqui acerca do drama da fome. Olha o que é dito aqui no ponto 2.1. Fome em Belém de Judá. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Lembrando que a cidade de Belém era conhecida pela sua facilidade e fertilidade com que tinha ali na relação dos seus alimentos. Muitos cereais eram produzidos ali, era conhecida por uma região que plantava cereais, assim como a gente pode observar no capítulo 2, como diz aqui Araújo e Ribeiro, né, as autoras dessa lição. Lembrando aqui, ou seja, que era incomum essa infertilidade, essa escassez de comida que havia naquela época. Muito provavelmente era uma escassez local, tanto é que eles saem a 80 quilômetros, não muito distante, não muito perto também, mas não muito distante daquela região. Possivelmente era uma fome que acontecia ali, e isso tem motivo. Olha o que as autoras vão falar. A invasão midianita no período de Gideão, por exemplo, destruiu a lavoura e o gado. E olha o que Riley vai falar acerca disso. Ruth apresentar o contracenário sombrio da apostasia e da opressão estrangeira dominantes no período dos juízes. E essa opressão, essa escassez provocou tão malefícios naquela sociedade e na família de Noemi, que a gente pode observar isso no significado do nome dos seus filhos. Olha aqui o significado de um dos filhos, Malom, é franzino, e o outro, Quilion, que quer dizer desfinhamento, ou seja, o resultado dessa fome ali é mostrado ali até mesmo nos nomes dos filhos, que sempre nome, você sabe disso, traz ali um significado, principalmente pelo povo hebreu, o povo de Deus. E agora, dando continuidade aqui, por causa da fome, Elimeleque decidiu que ele e sua família iriam morar durante algum tempo como peregrinos residentes na terra de Moabe. Peregrinos porque eles iriam habitar temporariamente, andar nessa terra ali desconhecida temporariamente. E agora a gente pode dizer aqui, não temos certeza do que o induziu a partir. O povo de Jeová foi ensinado a confiar. Muitos belemitas, ou seja, moradores de Belém, ficaram ali naquela terra, mas Elimeleque saiu. E aí a própria autora vai falar aqui, a viagem alcançou seu objetivo? Não, porque Elimeleque morreu e os homens daquela família, os filhos de Noemi, também morreram. Todos os 3 homens da família. E Noemi se tornou ali uma viúva. E aqui Pirmão vai fazer um questionamento. Se Elimeleque tivesse confiado em Deus, teria ido a Moabe? Isso teria acontecido? É algo a se questionar. E aí Jim Swagger vai trazer uma reflexão que eu acho espetacular. É muito fácil, no sentido espiritual, se deslocar para uma direção equivocada. Entretanto, é bem difícil deixar a direção equivocada para retornar ao caminho certo. Portanto, observe bem a situação que você vive hoje. É muito fácil a gente sair do caminho de Deus, difícil a gente estar nele ali todo o tempo.
Elimeleque tomou ali uma decisão questionável. E a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. Antes disso, antes de falar dessa decisão, vamos falar sobre a terra de Moabe. Aqui a gente vai entrar no aspecto mais geográfico. Vamos lá. Olha o que é dito aqui em Ruth 1:2. Esse homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi, e os seus filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficavam ali. Só um minuto. Olha o que a autora vai falar aqui. Localizada no Planalto ao leste do Mar Morto, Moabe era povoada por descendentes de Ló. Eles eram descendentes de Ló, eram ali descendentes de Moabe, filho de Ló, que era sobrinho de Abraão. Perdoe. Estes também eram semitas. E o que são semitas? São ali componentes de um grupo, são parentes. Olha que formação é esse grupo? Formado por hebreus, assírios, aramaicos, fenícios, árabes ou membros desse grupo. Apesar do parentesco, sempre foram inimigos declarados dos hebreus, embora algumas vezes demonstrassem boa vontade para alguns deles, como no caso de Davi e sua família quando estavam sendo perseguidos por Saul, que é descrito lá em 1 Samuel. Mas os moabitas recusaram a Israel passar pelo seu território quando esse povo já se aproximava de Canaã. Ou seja, embora tivesse algumas coisas interessantes, alguns pontos que realmente mostravam ali algo positivo, quase sempre tinham ali algumas rixas. Isso quem diz é Oswaldo Rones. Eles eram, aqui a gente entra num ponto interessante, sobre a questão da religião. Aquele povo era um povo idólatra, também conhecido como povo de Camus. E Camus, de acordo com Halley, era adorado com sacrifícios de crianças. Meu irmão, essa questão de idolatria era tão séria que olha que Rones vai falar. As filhas dos moabitas seduziram os israelitas práticas idólatras e licenciosas do seu culto, pelo que morreu de uma só vez 24 mil israelitas. Isso é descrito lá em Números 5. Portanto, por causa do parentesco com Israel, Deus não permitiu que o povo de Deus, o povo hebreu, matassem ali os moabitas. Mas, por causa da hostilidade que eles sempre demonstraram para com o povo de Deus, para com o povo de israelita, o Senhor ordenou que não fossem admitidos na congregação até a 10ª geração. E a gente vai falar um pouco sobre esse ponto daqui a pouco. E, além disso, o primeiro período de juiz, Eglon, rei de Moabe, invadiu a terra dos israelitas durante 18 anos. E essa aqui é outra questão geográfica. A gente vai falar um pouco sobre tributo. No decorrer da história, os moabitas foram alteradamente tributários e dependentes de Israel. Independentes. Ao tempo dos juízes chegaram ao primeiro povo de Deus por 18 anos, agora cobrando-lhe tributo. Ou seja, é uma relação bastante difícil, mesmo ali tendo esse parentesco entre moabitas e hebreus. E agora vamos para 2.3, que é as possíveis alternativas. Vamos falar da escolha de Elimeleque, né? Julgar também a escolha dos outros é algo interessante, né? Ruth 1:2. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Aí olha o que as autoras vão falar. Embora seja legítimo e elogiável o desejo de Elimeleque de cuidar da sua família durante a fome, o autor Matthews Henry questiona se poderia justificar a mudança de Moabe. Será que na primeira oportunidade ele deveria se mudar? Será que foi uma atitude correta sair do centro da vontade de Deus para peregrinar numa terra estrangeira, numa terra que Deus não escolheu ele ali para habitar? É algo realmente questionável. Olha o que Swagger vai falar. Devido à fome, é melhor estar com fome e pertencer ao Senhor pertencer ao Senhor de Israel, do que estar em um lugar de prosperidade e fora da vontade do Senhor. A exemplo, vamos ver outro exemplo na Bíblia, Ló, que escolheu viver em Sodoma e Gomorra, numa vantagem mais natural do que viver ali longe daquela terra, em um lugar, entre aspas, de mais escassez. E aí a gente entra numa questão, né? A ocasião mostra quem nós somos de verdade. E aqui vai falar, não temos dados suficientes
para saber se a atitude de Elimeleque justifica o comentário de Henry. Porém, mesmo que a atitude de Elimeleque implique falta de fé ou expressão de descontentamento, o restante do livro mostra que Deus mostrou a sua providência e que a providência de Deus, a graça de Deus, não é limitada à loucura do homem. Embora tenha sido uma atitude questionável e errada, Deus transforma essa maldição em bênção, mas é claro também com alguns problemas que são intrínsecos de uma escolha. Todo resultado é inevitável. A gente pode fazer a escolha, mas a gente não pode escolher viver ou não o resultado dessas escolhas. No caso de Elimeleque, ele enfrentou isso e pagou com a própria vida. Portanto, vamos analisar quais têm sido as nossas atitudes. Questionar Elimeleque? Não sei. Foi tentar salvar a sua família, mas também se distanciou de Deus. Deixe nos comentários o que você acha sobre essa atitude. Bem, e agora vamos para o ponto 3, que é a morte e a viuvez. Olha o que é dito aqui sobre a morte do esposo, Ruth 1:3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. A morte, em certo sentido, como diz a autora, é algo natural da vida. Mas, nesse caso, foi algo prematuro e traz ali consigo uma dor, um sentimento mais aprofundado, digamos assim. Realmente traz um tom de tragédia. Mas, sobretudo, a morte é sequência da vida. Lembrando aqui que, vamos dizer aqui de uma forma mais alegórica, o nosso corpo é como se fosse esse pano, essa roupa. Essa roupa aqui, ela se desgasta, ela um dia vai ficar velha, ela um dia vai perecer. O que é mais importante é o que está dentro dela. O que está dentro dela dá vida para ela. Ou seja, da mesma forma é com o nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. O corpo é só uma passagem, mas o que é eterno, o que é a nossa essência, está dentro de nós. A nossa alma e nosso espírito, esses sim são eternos e devemos ter muito cuidado com essas coisas. Essa morte ali dá um sentimento de realmente prematuro, traz um tom de tragédia. E aqui Swagger vai dizer que estar fora da vontade de Deus sempre traz sofrimento. E lembrando aqui que o nome do homem não deveria ser esquecido. Seus homens morreram e com ele os seus nomes. Esse era um ponto ali importantíssimo dessa história de Ruth, dessa história de Noemi. Porque morrerão os homens e consigo os seus nomes. E o nome de um homem, a herança de um homem, a família de um homem era muito importante. Olha o que Swagger vai dizer sobre o capítulo 4, versículo 5. O mesmo dia que comprares as terras da mão de Noemi, tem que tomar também a mão de Ruth, a moabita, mulher do falecido, para que suscite o nome do falecido sobre a sua esposa. Agora, Jim Swagger, significa que o homem tinha que se casar com Ruth, como também redimir a terra. Se o menino nascer de tal união, o menino herdaria a terra quando seus pais morressem, embora o pai tivesse outros filhos que fossem maiores. Portanto, era necessário que alguém ali, que Ruth se casasse com ele, para também trazer a herança do nome dos filhos, E agora nós vamos entrar nesse ponto, olha só, sobre o casamento e a morte dos filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, e é o nome de uma órfã e outra Ruth. Uma luz de esperança brilha para Noemi, o casamento de seus filhos Malom e Quilion, com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Lembrando agora sobre esse casamento, isso aqui é algo muito importante, que olha que Swagger vai falar, era proibido pela lei que um hebreu se casasse com uma mulher moabita, pois uma moabita, pelo fato de estar amaldiçoada por Deus, era proibida de entrar na congregação do Senhor. Entretanto, a fé poderia vencer isso, e foi o que aconteceu com Ruth. Mas isso não é consenso. Olha o que Wright vai escrever. Ele praticamente acha uma brecha na lei, se existe brecha na lei de Deus, Isso aqui é só uma figura de linguagem, não vai me detonar aí não, tá? Olha o que diz aqui. Embora tais casamentos não fossem especificamente proibidos na legislação mosaica, sua condenação fica implícita nas restrições impostas sobre os filhos de tais uniões. Sobre os filhos, a maldição sobre os filhos. Olha o que ele vai falar aqui em Deuteronômio 23:3. Nenhum amonita nem moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. E agora, olha o que Wright vai falar. As formas masculinas
dos substantivos indicam que a proibição estendia apenas a homens, moabitas e amonitas, prosélitas, como Ruth. O que é prosélitas é que passou a fazer parte de uma seita, passou a fazer parte do judaísmo. Moabita podiam se casar com homens de Israel. Ou seja, o que ele vai falar aqui é que a lei mosaica, a lei de Deus, está restringindo apenas o casamento com homens moabitas e amonitas. No caso de Ruth, era permitido. E ele vai trazer essa discordância e esse esclarecimento diferente de Sweg. Eu acho que a autora nem vai falar sobre essa questão, mas eu achei importante a gente frisar essa questão do casamento. Bem, vamos falar aqui. Dentre outras razões, uma é especial para os pais. Era a possibilidade de o casar ter filhos homens e assim dar continuidade à linhagem familiar, garantindo a manutenção das suas famílias e propriedades. Ou seja, talvez tenha aberto ali um sentimento de alegria, de esperança em Noemi. Agora casaram, vão dar continuidade, mas o que acontece é que os filhos de Noemi findam morrendo e não tem nenhum filho ali como resultado daquela união. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, depois os seus filhos. E olha, isso aqui é muito importante. Isso aqui é tão sério que olha o que Noemi vai falar. Ela perdeu tudo e parecia que o Senhor a abandonara e até se voltara contra ela. Noemi teve esse sentimento que talvez Deus até tivesse ido contra ela. E eu te provo isso aqui nos versículos 13. A mão do Senhor descarregou contra mim. Essa é a palavra de Noemi. E agora olha o que ele diz aqui no versículo 21. O Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Esse era o sentimento de Noemi, o sentimento de tragédia, um sentimento de perda total, perdeu a herança, perdeu o nome, perdeu o marido, perdeu o filho, perdeu tudo. Mas daqui a pouco a gente vai falar ainda sobre a graça do Senhor, sobre essa vida, sobre essa família. Bem, Noemi não desiste. E agora, então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Isso aqui é muito importante, querido. Olha o que a autora vai falar. A partir do verso 3, o escritor muda a forma de referir aos homens da família. Elimeleque agora passa a ser referido como esposo de Noemi. Naquele tempo era um modo incomum de se referir a homem e sua mulher. E mais, quanto aos filhos, até a expressão filhos dele agora são filhos dela. Agora não se refere a Elimeleque, mas sim a Noemi. Tais mudanças de tratamento indicam a transferência de responsabilidade do pai, agora morto, para a mãe que está viva. A responsabilidade agora não é mais do pai, e sim da mãe que cuida daquela família. Querido, isso é ser uma verdadeira heroína. Você acha que herói é aquele que veste uma capa, que usa uma máscara e que sai na rua com a cueca em cima da calça? Não. Herói é aquele homem, aquela mulher que sai ali às 5 horas da manhã e está acordando para sair para o trabalho, para cuidar dos seus 5 filhos. Provavelmente ali uma mulher talvez que tenha sido abandonada pelo seu marido e está ali trazendo o alimento para casa. Talvez tenha até que estudar, talvez tenha que trabalhar. Pega o ônibus lotado, pega o trem lotado e vai para a rua para trazer o sustento de casa. Essa é uma verdadeira heroína. Essa é uma mulher exemplar que nós temos que valorizar e bater palma para essa vida. Noemi era uma viúva realmente, mas quantas mulheres são viúvas de maridos vivos, né? Tem que ter essa responsabilidade na família por conta do safado que abandonou a sua casa, né? Realmente é algo triste de se observar. Vamos dar continuidade aqui na lição? Um desastre em cima do outro na vida de Noemi. Dá-nos um senso real do choque que atinge uma pessoa nessas condições inesperadas. Não significa estarmos fora do alcance da providência de Deus, o fato de certos sofrimentos nossos parecerem insuportáveis, ou algumas das nossas circunstâncias parecerem injustas, nem algumas de nossas perguntas ficarem sem resposta. Algo importante a gente precisa destacar aqui. A história de Ruth, isso é de acordo com o Stamps. A gente falou lá
que Ruth não suportou, achou muito triste o que estava passando. Mas olha aqui, a história de Ruth, no entanto, revela que Deus continua cuidando dela, inclusive agindo através de terceiros para socorrê-la em suas necessidades, como no caso de Noemi. O crente fiel e leal a Cristo pode experimentar grandes adversidades na vida. Tal fato, agora escute, não significa que Deus o abandonou ou que está castigando. As Escrituras frisam repetidas vezes que Deus continua com todo o amor fazer coisas que cooperam a todo tempo para o crente que ama e coloca Deus no centro da sua vida. Escute, o Senhor é o nosso Deus em todos os momentos. O próprio Jesus diz assim: eis que estou convosco todos os dias, nos períodos de inverno, quando as alegrias fogem e quando as nuvens começam a ficar nubladas, assim como nos dias de primavera, quando os parques estão cheios de canções. O Senhor anda com os seus santos e seus escolhidos no meio dos vales ou entre os leões, no meio das chamas ou quando tudo está bem, e também lá nos momentos de tempestade no meio do mar. O Senhor está conosco todos os dias e nunca vai abrir mão do seu escolhido e do seu chamado. Embora a gente esteja passando situações terríveis, nós nunca estaremos sozinhos, meu amigo. Portanto, essa aqui é a primeira lição da Escola Bíblica Dominical. Olha o que diz aqui na aplicação pessoal. Antes de eu terminar, não se esqueça de se inscrever nesse canal e também deixar um gostei nesse vídeo, um comentário, e assim você vai divulgar a outras pessoas acerca desse trabalho. A aplicação pessoal diz o seguinte: aprendemos com Noemi que a fé às vezes significa uma disposição de aceitar os mistérios de Deus sem exigir respostas, na confiança de que Ele é fiel em todas as circunstâncias de nossa vida. E é isso aí, meu irmão. Fique com Deus, que Deus abençoe sua casa e a sua família. No nome de Jesus. Amém.